Olá, você que acessa os vídeos do estadão.com.br. Estamos aqui mais uma vez para falar de esporte, desta vez falar de Fórmula 1. Vamos avaliar a participação dos pilotos brasileiros neste começo de temporada após duas corridas, o GP da Austrália e o GP da Malásia. Para falar comigo de Fórmula 1 aqui no estúdio do estadão.com.br, Lívio Oríquio, repórter do Grupo Estado, esteve nas duas corridas acompanhando o começo de temporada e já de cara começa falando para a gente o desempenho de Felipe Massa, que era a grande expectativa. Agradou ou não agradou? Como é que a gente pode entender esse início de temporada de Felipe Massa? Bom, o que a gente pode observar lá em Melbourne, depois em Kuala Lumpur, é que o Massa emocionalmente não está no melhor momento dele. E tem uma razão principal para isso. Ele hoje tem um companheiro de equipe, o Kimi Räikkönen, mais bem preparado do que na temporada passada. Por qual razão? O Kimi vem de um título mundial, já está mais acostumado com a Ferrari, o carro é melhor do que o ano passado, não sai tanto de frente, que era uma característica que o Kimi não gostava. Os pneus Bridgestone não são mais novidade para o Kimi. Tudo isso somado faz com que o finlandês, campeão do mundo, hiperestimulado, iniciasse o campeonato num estágio melhor do que no ano passado, em que o Massa até no início do campeonato se deu melhor em relação a ele. Agora a realidade é outra. O Kimi vem mais forte e está sendo muito difícil para o Massa administrar isso. Esses erros do Felipe, eles são decorrentes de o Felipe tentar andar num ritmo que não é a característica dele. Ele não é um piloto tão completo quanto o Kimi. Quando você tenta fazer alguma coisa que foge um pouco das suas características, as chances de você errar são maiores. Principalmente esse fator é o que está mais desencadeando os erros do Felipe. Há outros complementares, como o fato de a Fórmula 1 hoje não ter mais o controle de tração, que para o estilo do Massa penaliza mais do que o próprio Kimi Räikkönen, que é um piloto mais técnico. E o Massa também é um piloto que, quando ele larga na frente e tem um bom carro na mão, ele costuma se dar bem. Foi assim que ele venceu as 5 vezes na Fórmula 1. Quando ele vem um pouco mais lá de trás, ou quando ele tem que recuperar algum terreno perdido, em geral, ou ele no máximo faz uma boa performance, nunca brilhante, ou erra. O mais comum é ele errar. Foi o que aconteceu nas duas primeiras corridas da temporada, em que ele largou atrás, na tentativa de chegar um pouco mais para frente, acabou se equivocando. Nessa primeira corrida no GP da Austrália, ele rodou, ele falhou já logo na largada. A cena se repetiu na Malásia, sendo que a saída de curva dele no meio da corrida houve uma tentativa dele de qualificar como um problema no carro. Mas a impressão que passou para a gente, acompanhando pela televisão depois o lance, é de que houve um erro da parte dele, um certo exagero na tomada dessa curva. Como é que você viu esse momento dele lá na Malásia? Bom, em primeiro lugar, no primeiro instante, eu não imaginei que fosse o erro do piloto. Por quê? Quando a curva 7 e 8 são curvas que você faz com uma aceleração relativamente constante, são curvas consecutivas e de raio muito semelhante e próximas uma da outra. São duas curvas em que o piloto faz como se fosse uma só. E naquele ponto ele vem a aceleração constante para trazer ele escapar, como ele escapou daquela forma, não seria, por exemplo, pela ausência do controle de tração, porque o piloto não exigiu mais do acelerador naquele ponto. Mas, como a equipe Ferrari disse que não havia nada de errado no carro, e ela seria mal interessada em proteger o piloto dela, não resta outra alternativa a não ser você acreditar em erro do piloto. Há essa questão de dizer que ele tocou na zebra com muita violência na curva anterior, que foi a 6. Ele saiu na 8, não na 7. Então, se criou uma série de assimetrias aerodinâmicas no carro, isso seria comprometimento para a curva seguinte, a 7, e não a 8. Então, essa desculpa, para mim, não cola. Repito, tudo indica que foi um outro erro do Felipe Massa, e decorrente desses fatores todos. Ele na tentativa de se aproximar do Kimi. Esse erro aconteceu porque quando o Felipe vinha até o primeiro pit stop, ele mantinha 2 segundos de vantagem para o Kimi segundo. Depois do primeiro pit stop, ele perdeu a liderança e o Kimi, como é um piloto mais rápido, numa corrida, acabou abrindo em relação a ele, já estava na casa dos 4 segundos. E o Felipe queria se aproximar dele de novo, para no próximo pit stop, que fariam em voltas muito semelhantes, o Felipe tentar dar o troco nele. Nessa tentativa de andar muito rápido,
embora o Felipe diga que o ritmo dele não fosse diferente das voltas anteriores, ele acabou se equivocando. São 2 erros de piloto, numa condição, repito, em que ele experimenta uma pressão maior dele sobre ele próprio, porque a equipe, até esse momento, dá todo o apoio para ele. Tem essa linha de erros e não acertos, vamos dizer assim, dos pilotos, principalmente os brasileiros nesse começo de temporada, porque nenhum deles conseguiu ainda somar pontos. Nós temos também outro piloto que tinha uma grande expectativa, que é o Nelsinho Piquet. 2 corridas, uma ele não terminou, a outra ele conseguiu terminar, mas bem um pouco atrás, terminou em 11º na Malásia. Como é que você avalia esse começo de temporada dele? Tá certo que tem uma grande expectativa pelo fato de que o sobrenome, muitas das pessoas estão com a expectativa de ver algo parecido ou até melhor do que o pai dele fazia. Bom, essa é a questão. Ele, quando estreou na Austrália, ele certamente, do ponto de vista emocional, estava bastante afetado. Por mais que ele procurasse passar uma tranquilidade, era visível como o Nelsinho estava tenso na estreia dele na Fórmula 1. E pesa nas costas o fato dele ser o filho de Nelson Piquet, 3 vezes campeão do mundo. Ele teria que ter uma capacidade de isolamento quase sobre-humana para se desligar do passado do pai, de ter o sobrenome Piquet e tal. Isso certamente colaborou para que ele passasse por desgastes emocionais no fim de semana. Some a isso o fato de ele ter andado muito pouco, realmente. Na sexta-feira o carro teve dificuldades, no sábado pela manhã também não foi o máximo para ele, conhecendo pouco a pista. Todas as tensões da estreia, um carro que é um carro difícil de ser pilotado, o modelo R28 da Renault, veja que até na mão do Alonso, para ele ser o 8º colocado na Malásia, o Alonso precisou suar o macacão. Então, para um estreante, imagine, é muito mais difícil. Então, na Austrália, há esses atenuantes todos. Na Malásia, ele já estava mais à vontade emocionalmente, e isso se transformou numa performance muito melhor. Já tinha também uma certa mão do circuito, por ter treinado lá, ainda que poucas voltas com carro de Fórmula 1, mas as tensões da estreia haviam ficado para trás. A gente percebeu um Nelsinho muito mais equilibrado. A própria equipe o deixou à vontade. Nós não queremos nada de você por enquanto. Faça o seu trabalho por aí. Muito do que nós queremos vem do outro piloto, que é o campeão do mundo, responsável por fazer o carro competitivo novamente, em primeiro lugar, e depois pensar em ter algum resultado. O que está errado no Nelsinho Piquet é como ele se relaciona com a imprensa. Ele precisa ser melhor assessorado, mas aí eu acho que a responsabilidade maior nem é dele próprio, mas da própria assessoria da equipe Renault. Não faz sentido você não fazer o seu piloto atender a imprensa depois das corridas. Nem na Austrália, que foi a estreia dele. Na Malásia, menos ainda. E essa postura da equipe está se transformando em algo ruim para o Nelsinho. Porque quando acontece qualquer erro dele, natural para um estreante, a sala de imprensa, todos aqueles que tentaram falar e não conseguiram, ou mesmo foram atendidos com absoluta indiferença pelo Nelsinho, acabam se tornando torcedores contrários ao próprio piloto. E a gente viu isso nessas 2 primeiras corridas. Então, está na hora da equipe Renault, a área de imprensa, ser mais profissional, o pessoal de Fórmula 1, e orientar o piloto para que atenda a imprensa, primeiro com mais profissionalismo, e depois atenda a imprensa, coisa que nem isso eles estão fazendo. Nessa linha também de brasileiros e atender a todos, a gente tem visto uma situação diferente. Por outro lado, de Rubens Barrichello. Tinha uma expectativa sobre o desempenho dele, de aquela grande dúvida, será que esse é o ano que o Barrichello consegue fazer a Honda andar? Na primeira corrida ele conseguiu, mas cometeu um erro e acabou sendo desclassificado. Na segunda, o carro foi estável, vamos considerar assim novamente, pelo menos ele conseguiu chegar em 13º lugar, manteve um ritmo durante toda a corrida, só que sofreu outra penalização, curiosamente, foi acima da velocidade aonde não devia, que era nos boxes. Como é que está esse começo para ele? O que você sentiu nas conversas e nas corridas com ele? A impressão que dá é que o Rubinho nunca esteve tão estimulado na Fórmula 1. A chegada do Ross Brawn na Honda, ele realmente compreendeu que esta é a chance da equipe japonesa realizar algum trabalho eficiente na Fórmula 1. Do jeito que vinha, certamente não faria um distinto do ano passado, em que conseguiram 6 pontos só, e com o Button, 0 com o Rubinho. Então, essa possibilidade de o Rubinho colocar em prática tudo o que ele aprendeu ao longo desses anos todos, em especial um time vencedor como a Ferrari,
está deixando hiper animado. Tenho a impressão que esses erros em competição são resultado desse afã todo de querer transformar isso em resultado para a equipe. São ruins para ele, porque é um piloto muito experiente, vai se tornar na Turquia o piloto com mais GPs da história da Fórmula 1, 257 participações, mas o momento dele, curiosamente, não é tão ruim, apesar desses dois erros. Por essa estimulação que ele sente, o Ross Brown colocou o dedo na equipe e já a gente está vendo o resultado disso. Os japoneses vão crescer ao longo da temporada e no ano que vem a gente pode imaginar que a Honda faça um bom campeonato. A meta deles não é 2008, é enquadrar as maiores dificuldades que eles têm nessa temporada para no ano que vem, com a carta branca que tem o Ross Brown, aí sim conceber um carro melhor e do ponto de vista de organização de equipe também, isso é muito importante, e construção de carro, eles têm problemas de fazer a mesma peça duas vezes e elas responderem de formas distintas, para você ter uma ideia das dificuldades que a Honda tem, e aí sim, no ano que vem, realizar uma boa temporada. Mas o momento do Rubinho, apesar desses erros de tranquilidade, ele conversa com toda a imprensa com muito desprendimento, sempre espontâneo, e nesse aspecto acaba, em todo o Grande Prêmio, se forma uma rodinha ao redor dele para ouvir uma série de explicações e todo mundo aprende com o que ele tem para falar. Agora vamos então pensar no que, depois dessa análise dessas duas corridas para esses pilotos brasileiros, teve também alguns outros destaques, como o próprio Hamilton, que conseguiu um bom desempenho com a McLaren na primeira corrida, na segunda já foi um pouquinho abaixo do que ele esperava e imaginava, mas manteve a linha. Temos uma BMW surpreendendo com 2 pódios. O que a gente pode pensar daqui para frente? Agora que nós vamos começar a temporada europeia da Fórmula 1. Então, nós vamos para Bahrein agora, no dia 6 de abril, que é a terceira etapa do campeonato, e depois já um intervalo de 3 semanas. Nesse intervalo nós vamos ter 3 ou 4 dias de testes no circuito da Catalunha, em Barcelona, onde será disputada a 4ª etapa da temporada lá em Barcelona mesmo. Para essa quarta etapa, várias equipes já vão introduzir uma série de modificações nos carros. Então a verdadeira cara da Fórmula 1 nós vamos ver efetivamente, em especial depois da corrida de Barcelona, quando tem essa segunda versão já desses automóveis, pode-se dizer assim. A grande surpresa desse início de Mundial é sem dúvida nenhuma a BMW. Surpreendeu até os próprios pilotos. A gente viu como o Kubica e o Heidfeld reagiram tanto na Austrália quanto lá na Malásia. Nem eles esperavam que diante do início de pré-temporada que eles tiveram, a equipe fosse evoluir tanto um carro que parecia ser muito problemático, a ponto de eles, na Malásia, serem mais eficientes do que a McLaren. Se você levar em consideração o que aconteceu em Sepang, a BMW é a segunda força da Fórmula 1. A McLaren estaria até um pouco atrás. E o que se questiona muito na Fórmula 1 hoje é o que vai acontecer com a McLaren. A gente viu na abertura do Mundial um time inglês muito forte, também em função das dificuldades da Ferrari. Sem a Ferrari na pista, eles andaram muito bem. Quando foi para a Malásia, um circuito mais real de velocidade, o que aconteceu? A realidade da Fórmula 1 se expôs mais e a BMW se mostrou mais eficiente que a McLaren. O que se questiona é, sem o Alonso, sem um piloto muito experiente, se a McLaren vai ter condições de desenvolver este carro, como fez com brilhantismo no ano passado. Há muita dúvida no ar. Eu, pessoalmente, acho que vão ir muito menos do que em 2007. Bom, essas dúvidas todas a gente vai conferir então a partir do dia 6, com a volta da Fórmula 1 no GP do Bahrein. Livio Oricchio vai estar lá acompanhando para a gente. As matérias que ele escreve, eu lembro que você lê no jornal Estado de São Paulo, diariamente, no Jornal da Tarde e também no estadão.com.br, que tem o blog dele, onde você pode acompanhar e comentar todas as notícias. Eu agradeço a participação do Lívio nesse Papo de Fórmula 1, lembrando que a gente volta a conversar com o Lívio quando ele voltar da temporada europeia, que não toda, mas uma boa parte dela, já que são várias corridas bem próximas. Muito obrigado e até a próxima.